nem todo herói começa o jogo. Alguns só aparecem quando o quarto árbitro levanta a placa. Conhecido como reserva ou 12º jogador, talismã, aquela carta coringa para alguns treinadores. Pro Neguerê, aquele que tem uma aura. Eu não gosto dessa palhaçadinha. Eu já falo logo que essa parada é uma bobeira danada, entendeu? Inclusive, na minha época de pelada, além de ser o dono da bola, eu sempre jogava titular. Ou eu começava jogando, não tinha jogo. Vocês escolhem. Quer jogar? Ou vocês querem, né, que tenha bola, tudo bonitinho. Então comigo era assim. Isso aí é aura. Não era aura não. Era ruindade mesmo. Comigo não tinha essa não. Cara, imagina, você fica 70 minutos assistindo o jogo do banco, aí você entra faltando 20 e sai como o herói da classificação. Histórias maravilhosas, né? Tem sempre um drama, um suspense. E contadas também na Sky, né, Negrê? Claro que de história a Sky entende pra caramba, né? Além de filmes, séries e novelas, a Sky tem tudo pra poder conectar o povo da melhor maneira possível. Não é à toa que a Sky é a casa do futebol. Onde Tudo se conecta. Toda seleção, claro, tem seus titulares. Mas é normal que os treinadores tenham um plano B para diferentes situações. Só que muitas vezes, esse plano B pode virar um plano A, né? E, cara, são muitas vezes mesmo, tá? O grupo de estudos técnicos da FIFA, nesta Copa, fez um levantamento. E, ó, dos 215 gols da fase de grupos, 43 deles foram marcados por jogadores que começaram no banco. Isso dá exatamente 20%. 20% dos gols da primeira fase da Copa saíram de jogadores vindo do banco de reserva. E se você analisar bem, Gonçalo Ramos entrou no segundo tempo, né? Então, assim, faltando poucos minutos pra acabar. Na imagem aí a gente até vê, né, a plaquinha do Saio 7, que é o CR7, pra entrada do Gonçalo Ramos. E, na verdade, essa é uma substituição que já vem acontecendo em Portugal desde a Copa passada, né? Já é a passagem de bastão? Eu acho que desde a Copa passada. E, ironicamente, sim, o Gonçalo Ramos tem sido mais efetivo, mais letal no ataque de Portugal, saindo do banco, verdade, do que o Cristiano Ronaldo, sim, começando como titular. Na última Copa ele até perde um pouco o posto de titular do CR7, né, pro Gonçalo Ramos. E é logo na sequência, né? Muito pouco tempo dele em campo pra poder subir, cabecear e fazer o gol da classificação de Portugal. E a ironia, né? O Gonçalo Ramos acaba sendo esse herói da classificação de Portugal para as oitavas, mas aí Portugal é castigada pelo mesmo veneno, né? Com o Merino ali. No finalzinho também, 1-0, mesmo cenário. Mas o Merino também, um jogador que sempre meio que é isso, não é a grande estrela, né? Ainda mais com a Espanha, com outros vários importantes jogadores, mas um jogador muito experiente. Sim. E que acho que ali se aproveitou da única praticamente oportunidade que teve. Pra linguagem de jogo, esse maluco aí, apesar que eu não sou muito fã dele, ele é muito bom. Quem também é muito bom e também tem saído do banco de reservas, não eram jogadores titulares absolutos da equipe de Senegal, já eliminada da Copa, mas que foi uma das grandes sensações da Copa, a gente pode dizer assim, até ser eliminada, são o Papa Gueye, que fez 2 gols nessa Copa, e o Diaye. O Diaye foi um dos principais garçons da Copa, enquanto, né, Senegal estava vivo ali na competição. São jogadores que fizeram gols saindo do banco de reservas. E são novos, né? Uma safra boa, cara. Uma safra boa de Senegal. A gente, por muitas vezes, fala, o Mané, quando vai falar de Senegal, né? Mané é o grande nome, né? Mas Mané não é o único, e se pra próxima Copa não vai ter Mané, o Senegal acho que tem novas referências, né? Surgindo. Num primeiro momento ainda surgindo do banco de reserva. Cara, não só pra Senegal, mas Gana, Costa do Marfim, todas as seleções africanas, cara, eles precisam de uma referência ofensiva no ataque, porque eles estão sendo desclassificados justamente por causa disso. Não tem um matador. Aquele centroavante que carimba. Jogaram bem, né? As seleções jogaram bem. Tipo, propuseram o jogo, foram seleções competitivas, mas na hora da finalização, no último ato, né? No último ato, pra fechar ato a casinha futebol, e ir embora. Marcar o gol, não conseguiu. Ou ele sofre, ou eles desligam. Essa é a resposta. Eles desligam. Aconteceu com o Egito. Pagou, deu no que deu. Vou falar, tem acontecido também, né, Guilherme? Com a Alemanha. Podia ter acontecido no 7x1, né? Desde o 7x1, a Alemanha não desliga. Quer dizer, gastou no 7x1 tudo, né? Gastou tudo ali. Depois do 7x1 tá desligando todas as Copas. Outro jogador falando em Alemanha, né? Que entrou, fez gol, marcou 3 gols, tem 2 assistências, um Dav. E chamou atenção, né? E ele não é um jogador tão alto, né? A gente tem uma Alemanha muito alta. E aí, perto dos companheiros de equipe, ele não é aquele jogador, mas se posiciona muito bem dentro da área, né? Faz gol de cabeça, enfim. Jogador que entrou muito bem. Diallo também, né? Que eu tô vendo aqui. É um cara que também sai. Esse aí eu gosto dele, tá? Esse aí eu pude dar uma
uma pesquisada sobre ele, além de ser forte, para a próxima geração, irmão. Eu gosto dele também. Vem muito forte, vem muito firme. E é a característica deles: velocidade, força. Mas você acha que... E ele tem muito talento, qualidade técnica. De esses times africanos às vezes não terem aquele cara que faz o gol e tal. Mas você acha que também muitos jovens atletas, talvez eles estiveram um pouco intimidados de assumir esse protagonismo? Alguns jogadores pouco... Sente o peso. Mas né? eu não sinto que é o caso dele. Ele sai do banco de reservas no jogo contra a Noruega, que acaba sendo o jogo de despedida da Costa do Marfim, mas ele faz um golaço, um dos golaços cara, tudo bem, mas assim, se você analisar... E ele só não é titular também porque, por muitas vezes, ele disputa com o Diomandé, que é uma outra joia que joga muita bola lá e que também não me parece sentir o peso, assim. Mas também porque joga... Não, mas é o que ele falou, assumir ali a responsa mesmo. Porque pesa. Porque se começa como titular, talvez não funcione, porque defensivamente ele ainda tá se formando ainda, né? Não é aquele cara que, você vê, chuta de fora da área, faz um golaço, gol. Isso não credencia o cara a ser titular, pô. Então, assim, tá em formação também, é muito novo, né? Tem muita margem pra evoluir, é jogador tem de muita Manchester margem, United, é isso aí, tem muita margem pra evoluir. E entrando do banco, ganhando essa casca, irmão, isso aí vai ser titular rápido. Rápido. Mano, a gente tá falando de muitos jogadores novinhos aí que estão surgindo, saindo do banco. Mas e o Lukaku, que foi parar no banco, porque era referência da seleção belga aí nos últimos anos, nas últimas Copas, o Brasil que o diga, né, lá em 2018. Só que ele segue matador, cara. Ele agora é esse novo Lukaku, que perdeu o espaço de titularidade na equipe belga, mas ele fez 3 gols nessa Copa, os 3 em jogos que ele saiu do banco de reservas. E ele é o artilheiro da seleção belga mesmo sendo reserva. Pô, absurdo. Ele entende o momento dele, né, cara? Ele sabe que não tá no ápice do seu rendimento, sabe que cada ano que passa o futebol ele vai ganhando mais intensidade, mais força. E ele, apesar de ser um cara forte, ele não tem tanta intensidade. Mas é um finalizador, tá provando isso, que ainda continua sendo muito letal. E de área também, né? Sabe se posicionar, sabe? Ele arrasta a marcação. Tem um pouco tempo que ele tem em campo, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe, eu tenho 15, 20 minutos, o que eu posso fazer nesses 15, 20 minutos? E ele falou uma frase muito interessante, quando a Bélgica, ela joga bem, vence, ele é belga. Quando a Bélgica não rende, perde, ele é congolês, né? Mas isso é pra boa parte dos... O Undav na Alemanha passou por essa mesma questão na Alemanha, porque ele é descendente de turco, de curdo, então ele tem sempre um olhar diferente ali do torcedor alemão, sabe? Pra quando ganha ou quando perde. Mas a torcida europeia tem essa divisão pra, no geral, todos os jogadores que são filhos de imigrantes, a seleção holandesa tem sofrido muito com isso desde a eliminação. Sofre muito sobre isso. Terrível, cara. E aí, nosso querido Ryan, eu acho que entrou muito bem. Assumiu ali o espaço dele, conquistou de fato a posição ali. No momento que ninguém esperava, né? Exatamente. O Rafinha saindo. E acabou que precisou de uma... Assim, não que a gente tenha comemorado uma lesão, ainda que muita gente acaba fazendo isso, mas acho, né, zoado. Mas precisou da lesão do Rafinha pra pro Ancelotti mexer no time e colocar o Ryan. E aí o Ryan encaixou como uma luva. E por essa passagem dele como titular nessa Copa, ele já vem muito pronto e forte pra próxima. Então ele tem que ser titular nesse ciclo pra mim, continuar no time. E continuar no time, porque ele desempenhou uma função que muita gente até criticou. Porra, mas no Ryan ele não conseguiu jogar, tava muito tímido. A gente tava vendo as narrações. Ele fala assim, mas você gosta dele, você defende ele. É questão de defender, é questão de ter o olhar tático. Ele tinha que fazer a dele e tinha que fazer do Danilo. Ele tinha que dobrar a marcação com o Danilo, porque o Danilo não aguentava. Você vê que ele ia até lá embaixo. Muito bem, não achei nada e fez isso muito bem. Ele tinha que agradar o técnico. O técnico pediu pra ele fazer isso, ele fez isso. Não sei se vocês perceberam. Tinha a cagada do Brasil, no último jogo. A Noruega foi quando ele sai. É isso. No último jogo, eram 3 ali em cima da marcação. Um que dava o bote, um que sobrava e outro que cercava. Todo mundo dava o fundo pra ele ali, ó. Dava o campo pra ele poder levar até o fundo. Por quê? Se ele corta pra dentro, é finalização com a esquerda, que é o ponto forte dele. Então ele queria essa oportunidade de pegar, fazer o facão e finalizar. Ninguém deixou. Porque o Ryan já virou uma figura conhecida mundialmente. Todo mundo sabe que ele vai dominar, vai arrastar pro meio e vai finalizar.
Então, assim, taticamente ele desempenhou muito bem, um dos melhores da seleção brasileira na Copa. Injustiça criticar o moleque. Ele entrou muito bem, com certeza. Eu acho que... Aí teve o Martinelli, né, também, que não era titular e ganhou ali nas últimas partidas, bem no mata-mata, né, na verdade, pelo gol contra o Japão. Ele faz o gol e depois ele assume ali a posição do Paquetá no também jogo contra a Noruega. Também se aproveitando de mais um lesionado. E eu acho que ele entra muito bem no lugar do Paquetá. A exemplo do Ryan também é outro que acho que não tinha que ter saído ali. O Ancelotti, estraga o time com a substituição do segundo tempo. Tem sua parcela de culpa, tá? Especificamente no segundo tempo contra a Noruega. Na mesma proporção que ele acerta com a entrada dos dois, ele erra com as mudanças que ele faz no segundo tempo. É meio contraditório até. A gente pedia essas substituições. Eu acho que foi difícil pra gente entender, porque eu lembro que a gente até conversou aqui que um pouco do que a gente tinha esperança com a seleção era na segurança do Ancelotti, nas coisas que ele estava fazendo e estavam acontecendo, que estavam gerando resultado. E acho que a gente se frustra com a péssima decisão dele no segundo tempo. A gente falaria de outros talismãs aí, possíveis talismãs pra esse jogo. Querendo ou não, entra Endrick, perde gol. Entra o Neymar, que nesse contexto 2026 acho que teria esse potencial de talismã vindo do banco de reservas. Também não rendeu ali, ainda teve o lance patético no final ali, provocando o goleiro. O Neymar vai pra 30, relaxa. O próprio Danilo Santos, que chegou com muita moral na Copa e saindo do banco também entrou naquele pacote junto com o Neymar das substituições que não deram certo ali do Ancelotti. Então acho que nesse contexto todo ainda... Então, mas o Danilo entra numa situação que já tava mas é errado, que eu digo, né? A gente mostrou o Raí e o Martinelli aqui na tela, poderiam ter outros talismãs e não deu certo, pelo menos para essa Copa de 26, mas, historicamente, a seleção brasileira sempre que foi campeã tendo esses jogadores. Que a gente pode considerar como talismã, 12º jogador. Só que a gente tá passando um tempinho aí e tá na rua escura. Tá, pô, porque a gente precisa voltar. A gente começa voltando pra 58, pô. A gente voltou bem no tempo aí, a máquina do tempo foi longe. Pô, mas é uma baita lembrança, a Copa de 58... Eu ia falar que muita gente não lembra, né? A grande maioria que tá nos assistindo aí não estava nem viva, tal qual nós aqui. Mas a gente sabe. É uma história muito contada. É uma história muito contada. O Garrincha e o Pelé, que fizeram mágica ali pela seleção nas décadas de 50 e principalmente 60, eles não eram titulares na primeira Copa que o Brasil ganha em 58. Eles vão conquistando essa titularidade ao longo da primeira fase e aí na reta final, eles mesmo muito novos, né? O Pelé com 17 anos, o Garrincha acho que tinha 24 ali na Copa, o que também é considerado um jogador novo. Ali durante a Copa é que eles ganham a condição de titulares, aí chegam com muito mais moral pra Copa seguinte de 62. Para a Copa de 62 é o Amarildo que ganha espaço, e justamente na vaga do Pelé, porque o Pelé se machuca e existia uma expectativa muito grande pelo que ele fez na primeira Copa dele com 17 anos, em 58. Só que aí o Amarildo entra, representa muito e a Copa acaba sendo muito marcada pelo Garrincha, né? O Garrincha acaba virando o grande nome, acho que daquela conquista de 62. Não só ele, né? O Brasil tinha um timaço ali na dobradinha 58. Mas é que ele fica como símbolo da conquista, né? A gente sempre coloca ali, o Garrincha. Mas o Amarildo encaixa muito bem no time como esse jogador que não era um titular e sai do banco de reservas, né? E aí, assim, especificamente no caso do Amarildo, baita responsa, né? Entrar no lugar do Pelé. Só que aí tem uma questão, ele entra no time pra formar ali, não vou dizer um trio, mas enfim, entre muitos jogadores, existe um trio muito entrosado, porque tanto o Garrincha quanto o Zagallo, quanto o Amarildo jogavam juntos no Botafogo, um dos melhores times da história do futebol brasileiro. E aí falei do Zagallo, já vamos pra 70, na Copa em que o Zagallo vira o técnico ali, de última hora e tudo mais, mas viria a ser tricampeão do mundo, agora como treinador, à frente da seleção. E teve um senhor desafio aí, um pouco antes da Copa começar, que foi a entrada do Everaldo no lugar do Marco Antônio, né? O Marco Antônio do Fluminense se machuca ali na reta final da preparação, o Everaldo, lateral do Grêmio, precisa assumir essa bucha, e assume muito bem, acho que com uma postura até mais defensiva, faz com que o Carlos Alberto Torres tenha mais liberdade ali pela direita, o que acaba sendo uma grande marca daquela seleção, né? A gente fala muito do meio de campo, até um pouco antes de iniciar a gravação, a gente estava comentando sobre como o meio de campo da seleção de 70 é formado por camisas 10, na verdade, né? Mesmo o mais defensivo que você pensar ali, era um camisa 10. Mas também aquele corredor que deixava pro Carlos Alberto... Era mais um camisa 10 ali. Eu acho que se lateral, o goleiro ia fazer o gol. Qualquer um que só correr ali, que tinha avenida. A gente tava falando até que a qualidade do passe desses jogadores de meio campo do Brasil em 70 é absurdo, né? É isso que constrói, tanto que constrói um dos gols mais bonitos da história. E o Brasil era de toque de bola. O Brasil era de construir. Aí fala-se muito até hoje sobre essa característica do time, mas passa muito por a entrada de um jogador como o Everaldo ali, que não era cotado pra ser titular. Então, assim, mais um exemplo de Brasil campeão com um coringa ali, um talismã, 12º jogador saindo do banco. Mas não era contestado, porra.
Não é. Jogava pra cacete. Mas ali também acho que não tinha jogador naquele time de 70. Né, Talvez então, o Zagallo fosse o nome mais contestado Tipo pela assim, forma como ele fulano assume foi, ali. Beltrano não foi. Tá bom, tá beleza, tá merecendo. Muito bem entendeu? representado, né? Tá beleza, vambora. Não vai ser o ídolo do Fluminense, vai ser o ídolo do Grêmio ali. Porra, monstruoso o Mazinho. É uma pessoa, um jogador que vem do banco e que chama muita atenção, porque realmente não tinha esse protagonismo até esse momento. E aí ele assume... Jogou no Vasco, tá? Só pra deixar registrado. Ele assume a vaga do Raí, que era Apenas. Era o grande nome da época, né? Camisa 10 da seleção. E aí não funcionou muito bem ali no começo da Copa de 94. O Mazinho vem, ocupa a posição, enfim... Ajuda muitíssimo a seleção a chegar até o título de 94. A sensação é que o time não tava tão equilibrado, né? Com Raí, Bebeto e Romário. O que é irônico. Sei lá, pensando assim no papel... Tu acha, cara? Não, eu não acho. Não sou eu que acho. Não, o Parreira cara. que achou, pô. Tudo bem. E no final deu certo, né, Guerreiro? Saiu o Raí, entrou o Mazinho, Você o time voou no as mata-mata. peças, né? Porque eram características diferentes. Mas é loucura pensar que o Raí não encaixou. Era tipo o Zinho, porra. O Zinho, com todos os seus defeitos, ele fez uma função que depois foram descobrir que o Clebson entrou e fez uma parada que ninguém imaginava que poderia ser ele. O Zinho se sacrificou, foi, porra, humilhado, escrachado, mas ele, igual o Ryan, não jogou o dele pra poder ajudar na marcação, pra entender o sistema proposto. E Mazinho é um monstro, pô, cadenciador. Ele, Raí, esses caras é clássico, não tem como. E aí, vindo mais recente, vale pra 2002, vale pra 98, na verdade. O Denilson também, né, surgindo como esse 12º jogador, pontinha driblador. Ele tem esse como carta coringa, né? Você tava ali um jogo meio difícil, como o da Noruega, você tinha um Denilson no banco. Até pouco tempo, todos os times tinham esse desafogo, né? Essa válvula de escape. O jogador que dá bagunçada, que a marcação não sabe o que fazer. Abre, joga a bola nele e deixa correr. Abre lá e deixa resolver. Hoje em dia não se tem mais isso. Hoje... E assim, vale a menção honrosa, o Negreira já falou, mas agora nessa ordem, né, que a gente realmente chegou no Brasil do Penta, o Kleberson também. Que naquele mata-mata ali, ele, salvo engano, entra contra a Bélgica nas oitavas e a partir dali ele vira titular. Ele assume a vaga do João Paulista. Semi, ele entra de 8. E aí entra o Kleberson. Kleberson também deu a vida. Aí pensando assim, nessa Copa de 26, Brasil eliminado, na opinião de vocês... Tinha alguém ali que deveria ter, ou poderia ter assumido esse brilho de um talismã, até além do Raí, até mesmo por ser mais velho. Às vezes a técnica não vence clássico, não vence jogo decisivo. Às vezes é a vontade, é a gana, é a bunda no chão, é o carrinho. A Argentina é o exemplo disso. Por isso que a galera fica botando a Argentina sempre como exemplo. Mas você diria que, especificamente, ele saindo alguém do banco de reserva, tinha alguém com esse perfil na seleção que poderia ter... O Endrick. O Endrick, ele poderia ter feito aquele gol. Ele poderia ter acabado com a vida do Ancelotti. E acho que todo brasileiro de alguma forma acreditava que o Endrick era esse cara, né? Que era pra ele ser o titular. Ele era pra ter feito aquele gol. E aí também não dá pra comparar, porque ele é um moleque ainda em formação, tá? Então ele errou aquele gol, porque ele tomou a decisão errada. Ele bateu o pé errado. Da próxima Copa ele ainda vai ser novo. Ele tem que fazer uma escolha ali, ele troca e aí perdeu o tempo. Ele perdeu o tempo da bola. E o Luiz Henrique, hein? O Ancelotti parecia escolher ele até como titular. O Luiz Henrique era o cara que a gente fala, coloca ele no segundo tempo que ele vai fazer um... Não, em algum momento ali da preparação, o Luiz Henrique parecia até um titular pra Copa. E aí, de repente, ele é peça descartada. Mas tem uma justificativa pra isso. Marcação. Não consegue desempenhar marcação. Talvez se tivesse Wesley, se o Wesley não tivesse saído... Aí ele daria espaço pro Luiz Henrique. Aí o Luiz Henrique ganhava... É aquilo de a gente não poder acompanhar treino. A gente não tem a noção completa do treino, né? Eu acho que o Negreira matou a charada. Porque, de fato, a saída do Wesley... que você perde o Wesley, o Luiz Henrique some do contexto da seleção. E quem é que tem saúde e preparo físico pra poder fazer essa função? O seu pupilo. Só a justificativa pro Luiz Henrique ter sumido é essa. Sai o Wesley, entra o Danilo, bota pulmão, bota saúde... pra poder aguentar o tranco. E o Luiz Henrique não ia aguentar isso. E a importância de a gente ter 26 jogadores aptos fisicamente para ir por uma Copa do Mundo. Tem que ter. Dito isso, projeção de jogaço. E se tem jogaço, tem pós-jogo na TNT. Aí eu convido vocês a assistirem o programa Prorrogação, tá? Eu sou fã lá na TNT Sports. Sempre depois dos jogos, eles iniciam um debate lá, interativo, participação do chat. Então, faço convite para se juntarem a mim e assistir este belo
pós-jogo. E tem um mano a mano também, tá? Que é debate. Excelente também. Tudo que envolve esses jogos aí, cara, esquema tático, as escolhas erradas ou certas, é uma análise muito, não superficial, mas uma análise muito específica, né, do que vem acontecendo nos jogos, e é muito bom de assistir também. Eu convido vocês a ficarem ligados e antenados no Mano a Mano. E tem mais. Tainá Espinosa comanda Convocados, que o Faraldito já falou que acompanha e gosta bastante, junto de comentaristas da casa, trazendo também análises, entrevistas exclusivas, informações aí de bastidores das seleções da Copa. Vale a pena Convocados com Tainá Espinosa. Andressita, será que vai ter mais gol aí nessa reta final de Copa de jogadores vindos do banco de reservas? Eu acredito que sim. Se a gente nessa porcentagem aí que a gente deu lá no começo de 20%, até o final a gente vai ter mais gols. Mas pra se programar e se organizar, calendário de esportes da Sky, porque aí você vai ficar sabendo certinho horário, dias dos jogos e acompanhar toda essa reta final de Copa do Mundo. E pra quem é fã de futebol, tem um pacote pop, tá? Da Sky. Aonde você, com o QR Codezinho que tá na tela agora aí, ó. Tá vendo? Esse QR Codezinho, viu? Se localizou? Celularzinho, aponta, tá tudo certo. E o WhatsApp também, que tá aqui na descrição. Conecta aí, fique por dentro de tudo que tá rolando, tá legal? Sou eu que tô mandando. E quem é assinante Sky, tem a Sky+, como esse benefício streaming, levar a Sky pra todos os lugares, né, pra acompanhar tantos os jogos, entretenimento, pra quem tem criança também, sempre tem ali o divertimento da garotada, né, sempre distraindo. Aquela chorando, assiste aí Sky, meu velho. Exatamente. Então, serviço 0800 de graça para clientes Sky. 0800 também é você deixar o like, seu comentário, compartilhar este vídeo e seguir interagindo aqui conosco todo dia, toda semana, aqui no canal da Sky no YouTube. E eu tô certo? de olho, hein? Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Nós, beijo. Sky.